perguntas? Estamos, quer dizer, começando, né, discutindo sombras infinitas, é um tópico importante, mas também está no centro do que é um número real. Então, nós estamos discutindo ao mesmo tempo somas infinitas, tem discutido as somas infinitas, mas eu estou somando infinitas. Tem um detalhe aqui que é relevante, é o seguinte: eu tenho uma sequência AN de números naturais. Então, eu quero somar. Às vezes ele começa com zero, às vezes começa com números naturais, dependendo da situação, a gente escolhe começar em zero e 1. Vamos começar em 1. A1 mais A2, mais a N, mais a N mais 1, mais C. É somar isso. O que a gente faz, na verdade, é dizer, olha, para cada N, eu paro a soma aqui e chamo esse cara de SN. Então, essa soma infinita, S vai ser, ele vai chamar do limite, seja lá o que for isso, do SN. Enquanto nós estivermos trabalhando só com números positivos, o detalhe que eu vou falar agora não faz diferença, mas se tiver um número negativo envolvido, essa ordem é importante. Então, vamos dizer, quando a gente definir a soma, a gente está definindo uma soma que vai depender do período. Tem situações em que você está dizendo que tem uma soma, mas se eu mudar a ordem, essa soma muda. Acho que nessa aula eu vou dar um exemplo bem desconcertante desse texto. Por enquanto, nós estamos aqui. Então, por enquanto nós estamos tateando. A primeira coisa foi, bom, ter um série de paradoxos do Zenão, que está embutido no Zenão quando ele argumenta, em certo momento ele dá como certo que se você somar infinitas parcelas positivas, vai dar infinito. E a gente observou que uma vez assim, se você tiver uma soma, você dá um número A, aí multiplica por uma razão Q, e a cada parcela você multiplica por Q, e aí você vai até a parcela para Q, começou em zero. Isso aqui é igual ao somatório de I igual a zero é N de A que elevado a I. E aí a gente fez fez uma conta bonitinha, né? A gente pegou um monte de coisa por quê? E aí deu. E em vez de botar A vezes Q aqui embaixo, a gente botou aqui em cima, aqui embaixo. Então, mais esse cara daqui multiplicado por Q vem para cá. Assim. Aí o de cá vem parar aqui e ainda tem o A que elevado a N mais 1. Vamos chamar isso aqui de SN. Então esse cara daqui é Q vezes SN, deve ser aqui. E aí eu olhar e ver, esse aqui é o SN. Então, claro que a gente não tem nenhuma expectativa, sendo que o número igual a 1 ou maior do que 1, que essa soma vai estar finita, vai desaparecer. Eu gravo hoje, aí saio daqui, baixo o computador, eu sou uma empresa que gravo para 4K, então, também dá uma
40, 50 GB. Aí eu junto com o som e tal, esse processo de depois de renderizar esse negócio leva muitas horas, mas hoje de noite deve estar pronto, e aí vai para o YouTube e amanhã de manhã. A aula de segunda-feira. Tem uma playlist. Tem uma playlist. Tem uma página, olha só. Existe a minha página pessoal, que vocês têm que descobrir. É um site, então esse site que eu uso aqui, eu não decoro. Então você descobre a minha página. Uma das maneiras é entrar no site do Instituto de Matemática, que existe lá. Você procura lá os docentes e tal. Deve estar lá o link da página. E lá na minha página tem link para o canal do YouTube e tem uma subpágina lá com todos os cursos que eu gravei nos últimos anos. E um deles é o de hoje. Lá terá o link para a página. Não sei se vai ter o link para playlist no YouTube, mas de qualquer maneira, se você entrar no meu canal, nesse momento, o primeiro vídeo, que é o último que entrou, foi para passar. Obrigada. Bom, então, continuando, tínhamos essa soma aqui, nós tínhamos esse truque relativamente simples. Então a gente pode pensar que Q é menor que 1. Até nesse caso, o Q pode ser negativo também, de modo menor que vai funcionar. E você então faz SN menos que SN, e aí cancela tudo aqui, fica esse A, o resto cancelou aqui, menos esse aqui. Então esse aqui é 1 menos que SN é igual a A vezes 1 menos Q elevado a n mais 1. O que nos dá, bom, vamos supor que o Q não é 1, então podemos garantir que SN chegou a A vezes 1 menos Q elevado a n mais 1 sobre 1 menos Q. Também pode ser escrito assim, né? A vezes 1 sobre 1 menos Q, que é uma parte fixa, menos, bom, a gente pode botar aqui também 1 sobre 1 menos Q, vezes Q elevado a n mais 1. O importante aqui é que esse caso aqui, se o Q, esse módulo de Q menor que 1, esse caso daqui fica zero, quando ele vai definir. É claro que tem uma, se o Q for 0,1, é uma vantagem. Se o Q for 0,9, é uma desvantagem. Mas é só uma questão, vamos dizer, vão viver esse período uma dualidade, porque você está trabalhando na matemática finita, na matemática discreta, as coisas são separadas e, no geral, finitas. E aqui, nós vamos ter um contínuo e o infinito, mas matemáticos têm uma relação com o infinito assim, muito forte. Inclusive, no sentido figurado, o sonho de todo matemático é demonstrar um puta teorema que dê a ele a imortalidade. Não nos temos para. Enfim, então aqui, é claro, quando você diz o limite é tanto, pode ser que esse limite você pode sempre criar. Você pode dizer assim, olha, eu tenho computadores mais velozes disponíveis, fazem tantas operações e
estimativa, uma dessas catástrofes que a física e a astronomia prevêem, e que, de maneira que você pode calcular um quê, diga que esse negócio aqui ainda vai estar longe do limite quando vier o final dos tempos, mesmo que você esteja calculando com o computador ainda agora. Mas não importa, no mundo abstrato, ideal da matemática, essas contas continuamente ou serão feitas em velocidade infinita e o limite existe, é aquele. Então sempre vai ter, é uma coisa importante assim, você tem uma coisa, né, que a gente aprende aqui, que é a existência desses números reais, que na verdade são números ideais, que vão estar por trás das contas que a gente faz. E a outra coisa importante é que quando a gente cria soluções de problemas, tipicamente a gente cria sequências assim. Isso aqui não é a soma, na verdade, isso aqui é um método interativo para obter a cada passo uma nova soma. E isso aqui, mais ou menos, se queima, é uma demonstração de que esse processo vai convergir para cá. Claro que nessa situação, isso é uma coisa que eu já falei, não vou falar de novo. Nessa situação, é a situação que você não está interessado nisso aqui. Você, claro, você não está interessado no seguinte, já sabe que isso aqui vai estar zero. Então a sua soma, quando ele vai é esse pedaço aqui. Você não precisa botar isso no computador. A questão é quando você está resolvendo o problema, criou um método interativo que você supõe que seja bom, você demonstra que ele é bom. Então, tem uma questão que é, olha, eu quero uma solução com tal margem de erro. E até onde eu vou para obter essa solução. Então, aqui, por exemplo, se você não... Se isso aqui não... Se não soubesse lá de cá soubesse isso aqui, seria uma estimativa de erro. E, ó, isso aqui é o erro. E agora, dependendo do valor de Q aqui, você vai ter que dizer, ó, qual é, até que N eu vou para que esse erro seja menor que alguma coisa que eu escolhi. Então, é isso. Bom, então nós fizemos isso aqui, e com isso nós não mostramos duas coisas. Interessantes, né? Foi, primeiro a gente mostrou que 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, é infinito. Isso aqui é infinito. Então aqui é uma situação que parecia quando eu soube infinitas parcelas. Se a parcela tende a zero, a soma seria finita, mas não. Isso aqui é infinito. Porque a gente pegou, fez uns pacotes assim, tem 1 mais 1 meio, mais isso aqui, e aqui 1 oitavo, e aqui, ó, são duas coisas, a menor é um quarto, então isso aqui é maior que 2 vezes um quarto. Aqui você tem 4 parcelas, a menor é um oitavo, então isso aqui é maior que 4 vezes um oitavo. E aí depois você vai de um nono até um 16 avos, e aí você faz pacotes. Isso aqui é meio, isso aqui é meio. Então essa soma vai ser uma 1 mais meio, mais meio, mais meio, mais outro meio, mais outro meio. Entre duas potências de 2, né? Se você tiver aqui 1 sobre 2 elevado a n, mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1, né? Aqui você tem 1 sobre 2 elevado a n, você pega esse pacote aqui, esse cara daqui tem
E o menor é esse aqui. Então esse aqui é maior do que isso. Então você sempre pode pegar. Você faz somando, você sabe. Sempre. Claro, entre, quando ele é grande, né? Entre 1 sobre 2 elevado a ele e 1 sobre 2 elevado a ele mais 1, você tem vezes. Vamos dizer, já estourou. Também tem esse negócio, né? Outra coisa que pode, a ilusão pode acontecer, que você está dividindo por uma coisa tão grande, para você é zero. E aí, quando você. Embora essa soma aqui seja infinita, pode ser que lá na hora de fazer a conta vai dar finita, porque de repente os parciais que vocês quiserem. Então aí é uma situação que, vamos dizer, a matemática te adverte de que tem uma questão aí que é artefato do cálculo lá, dos limites da sua máquina. Mas de qualquer maneira esse é infinito. Mas tem o irmão dele, que é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 7 ao quadrado, mais 1 sobre 8 ao quadrado, etc. Que esse a gente mostrou que era finito. E aqui a coisa é na verdade, assim, né? Aqui tem 4, aqui também tem 4, só que eu comecei daqui e terminei isso aqui. E agora, na verdade, né, o maior deles é esse aqui. Então esse aqui é maior que 4 vezes 1/4 ao quadrado, que é 4. Enquanto que na hora que eu ver aqui mais 1 sobre 15 ao quadrado, eu tenho 8 caras e o maior é esse. Então esse aqui é maior que 8 vezes 1 sobre 8 ao quadrado, que é 1/8. Não, agora eu estou pegando assim, ó. Esse é o maior cara dessas. Daqui, esse é o menor. Sim. Esse é o menor, esse é o maior. Sim. Então, se esse é o maior, se eu pegar todos os iguais a ele. O de baixo é desculpa, tem menor. É menor. Então, aqui você tem que esse pedaço é menor com 1/4, esse é menor com 1/8. Se eu fizer o próximo, vai ser menor com 16avos, que eu fiz aqui. E aí eu tenho uma soma finita. Porque agora eu tenho 1/4 mais 1/8 com 16avos. Então esse aqui agora é finito. Então não é tão simples assim. É muito fácil errar pensando que basta que o termo geral vá para zero. A importância aqui é observar que aqui a gente não sabe a soma. No caso da PG a gente sabia. O limite é esse. Agora será que assim, sei que você relação tal, mas em geral pode acontecer de você botar uma soma assim, você não sabe qual é o limite. E esses são os casos interessantes, porque é nesses casos que você vai ter que jogar as contas no computador, você não sabe, você vai produzir uma solução aproximada. Mas você tem que garantir que essa solução existe. Então isso aqui, eu não sei quanto é isso, mas eu sei que essa soma não vai ser infinita. Chegar a algum lugar. Isso é outra questão. Tem que ter um teorema que garante que isso vai chegar a algum lugar. E eu queria dar um exemplo, vou dar um exemplo mais surpreendente, baseado nisso.
Eu botei aqui, esqueci mais. Não é muito difícil, eu acho, a gente concluir o seguinte: se eu fizer a soma dos ímprobos, que essa soma daqui vai ser infinita e que essa dos pares também, um meio, mais um quarto, mais um sexto, mais um oitavo, também é infinita. Essa daqui é maior do que essa, né? Porque esse aqui é maior que esse é maior que esse é maior que esse. Então, se por acaso essa daqui fosse finita, essa daqui seria finita também, e aí, acreditando que a soma das duas vai dar, a nossa soma seria finita. Ao mesmo tempo, se essa daqui fosse finita, se eu tirar fora esse 1 aqui, que vai modificar tudo, então 1 é menor que o terço, 4 é menor que o quinto, ou seja, 1 é o sétimo. Então essa daqui seria finita, somando 1 também seria finita. Na verdade, as duas têm que ser infinitas. E aí acontece uma coisa muito interessante. Vou desenhar aqui reta real, vou botar aqui 0 e vou pedir aí um número qualquer. 6. Vamos botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu digo que eu posso reordenar. Se eu fizer o seguinte, vamos fazer agora a soma assim, vamos dizer assim, 1 menos meio, mais um terço, menos um quarto, mais um quinto, menos um sexto. Eu digo o seguinte: primeiro eu digo que essa soma é finita. É finita no sentido que se eu somar até uma certa coisa, depois passar o limite, esse limite vai existir. Segundo, eu digo que eu posso reorganizar esse tirado aqui de maneira que a soma tenda a ser. E 6, claro, podia ser, na verdade, menos pi, não, menos infinito. Conseguiria fazer isso. Eu vou fazer primeiro essa parte. É o seguinte, ó, eu estou com esses ímpares aqui, estão positivos. Então, se eu começar somando aqui, 1 mais um terço, mais um quinto, mais um sétimo e tal, tem uma hora que eu passo de 6. E repara que eu já vou passar um pouquinho de 6, porque até eu chegar em 6 aqui, mas não importa se é pouquinho ou se é muito. Aí, nesse momento, eu vou assim, 1 mais um terço, mais um quinto, mais um sétimo, mais um zero, mais 1 sobre o certo 2n mais 1. Isso aqui tem uma ser. Aí eu pego esses caras aqui, os negativos, e começo a subtrair. Claro, na hora que eu subtrair meio já vai baixar. Então, aí eu boto menos meio. Soma um monte e dá volta para 6. Agora eu volto somando. Volta somando aqui do mais 1 sobre 2n mais 3, mais etc., até passar do 7 de novo. Repara que vai passar menos, eu vou vir num valor abaixo de 6. Então, quando eu somar 1 sobre 2, 1 sobre 2k, um k bem grande, 2k mais 1, bem grande, eu vou passar menos que 1 sobre 2k mais 6. E agora,
etc., eu subtraio um quarto. E eu, vamos ver, aqui eu tinha vindo daqui, então no máximo aqui eu estava em 5,5. Agora eu vou vir daqui, eu vou estar no máximo em 5,75. Aí eu faço de novo. E, embora, vamos ver, no começo os pares sejam mais lentos, eles também vão caminhar para cá. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu 6, eu posso dar um erro, Epsilon, que 6 menos 0, 6 mais 0. Eu sei que se eu somar bastante, tem uma hora que o último par que eu somei vai me trazer aqui, e como os ímpares estão mais à frente, o próximo ímpar que passar aqui também vai estar aqui. Isso para qualquer época. Esse processo me permite garantir que eu estou convergindo para 6. Você fez um argumento para fazer ele para 6, mas sim, na verdade isso converge para um número diferente. Não, eu estou dizendo que converge dependendo da ordem. Quer dizer, que eu botei uma ordem. Nessa ordem converge para alguma coisa. Porque eu vou somar 1, depois eu venho para cá. Aí eu somo 1/3. Aí eu venho para cá. Quando eu somei 1/3 aqui, agora eu vou subtrair 1/4, é menos que 1/3, então eu vou ficar acima desse. E agora eu vou somar 1/5, que é menos que 1/4, então eu vou ficar para cá. Então eu construo, na verdade, uma sequência assim que aqui está crescendo, aqui está decrescendo, e a diferença deixa zero. Eu vejo o meu limite. Esse limite aqui também poderes. Tem, se eu não me engano, é o logaritmo de 2. Na base do logaritmo naturais, que é uma coisa que a gente vai importar nesse curso. Certo, o logaritmo, quando a gente vai ter as palavras, é o logaritmo base 10. Acho que é o único que a gente não usa. A gente usa o logaritmo natural, e o logaritmo base 2. Tá, isso aqui então, mas não importa. Isso aqui seria uma soma, mas o fato é que se eu mudar a ordem, eu posso ter outro número. Eu tenho outro número. E mais, eu posso arbitrar. Se eu pudesse um número negativo aqui, eu começava com os pares, vinha diminuindo, como vai a soma, vai diminuindo, tem uma hora que passa aqui, eu vou voltar a fazer. Engraçado que eu me o professor mencionou isso assim. Coisa do dele. Que algum dia, eu sempre gosto de dizer isso. Como disse, vai ser ensinado para as crianças no ensino fundamental. No segmento. Bom, então mas é importante, né, para a gente ver que realmente essa soma pode depender da ordem. Quando os números são positivos, não, a demonstração um pouquinho mais chata, mas dá para você provar se você tem uma soma de termos positivos, se ela dá um certo tanto, aí você pode organizar como você quiser, inclusive fazer pacotes de infinitos, depois outros infinitos, outros só. Não tem problema. É assim e aqui, esse fato de que essas duas somas são infinitas, a soma dos positivos e dos negativos, as duas são infinitas, é fundamental. Quando, na verdade, se a série diverge,
se acontecer, vamos dizer, se você tiver uma série assim, mas na verdade os dois, os positivos e os negativos têm soma finita, aí também você pode reordenar como você quiser, vai dar sempre a mesma coisa. Mas, então estamos advertidos de que quando tem termos positivos e negativos, a ordem importa. Bom, e também a associatividade, né? É fácil pegar 1 menos 1 mais 1 menos 1, você somar sempre 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1. Se você somar uma quantidade par de termos, dá zero. Se somar a quantidade ímpar, dá 1. Então, aí também, se você fizesse as somas parciais de maneira parcial, também poderia ter resultados meio esquisitos. Bom, então, sabemos isso. Eu diria assim, a gente pode até dar uma definição do que é o limite. Repara que o que importa aqui, então, na verdade, não é a soma, é a sequência das somas parciais, que é uma coisa bem palpável para a gente no computador. Você, qualquer método interativo, poste uma sequência por passo de resultados. Então, o que importa é a noção do limite de uma sequência. E assim, bom, nós já temos também a noção de que, se não me interromper a real, a gente já viu que números são frações. A gente tem a soma de infinito. Mas vamos pensar assim, o número real é um ponto da real. A gente tem uma imagem assim. Então, a gente tem a sequência xn, essa é a notação. Essa aqui é a mesma que dizer x de n em r. O r é implícito aqui, é uma função. Claro, quando vocês programam, você escreve x de n, muito mais xn. Então, esse xn aqui, e digamos que eu tenho um número, e eu quero dizer que o limite, quando ele tem definido xn, é igual a um certo x. Aqui o x. Basicamente é o seguinte, né? A gente pode, bom, vou dar uma definição como epsilon. A gente pode dar uma margem de erro para epsilon. Vou dizer assim, se eu der uma margem de erro epsilon, eu tenho que garantir que a partir de um certo n0, esse cara está dentro dessa margem de erro. Quer dizer, eu dou aqui x menos epsilon, x mais epsilon. Dou um certo epsilon qualquer, né? Eu tenho isso aqui, e a ideia é que, para mim, todo mundo que está aqui dentro é igual. Para mim é super fácil, eu tiro os óculos e realmente, de perto, assim, eu não enxergo nada. Vai ser, sei lá, dar um erro relativamente grande e vai ser tudo igual. Os mínimos aqui até então, só que isso tem que ser para todo epsilon. Então, é isso, para todo epsilon qualquer, tem que existir, a partir de um certo ponto, então existe um certo n, chama ele de n epsilon, tal que o xn menos x, modo, quer dizer, a distância entre o xn e o x vai ser menor que epsilon
quadrado é maior que zero, existe um ms, existe um ponto a partir do qual eu penso que todos os xn são iguais a x. E isso tem que valer para qualquer edge. Tipicamente, no computador, a sequência converge quando começa a dar sempre a mesma coisa. Você é um método interativo, você produziu tudo, começou a dar sempre a mesma coisa, você já convergiu. Como eu falei, pode ser que isso seja um erro numérico. E para isso serve a matemática para garantir, não, realmente essa sequência converge, eu cheguei aqui, a gente já está bom. Descemos também, vamos dizer, tem o teu lado experimental. Né? O chique é você dizer, não, eu vou iterar. Em vez de eu fazer um laço lá com um critério de parada, eu simplesmente digo, não, eu calculei, eu tenho que fazer 113 iterações, então eu faço de para N até 113 e faço sei mais ou menos a diferença entre vamos dizer, o chique é você dizer, não, faz 113 iterações, parou. Porque aí você tem certeza que ali está funcionando. E o outro é você dizer, não, quando a diferença é menor que tanto, claro, mas pode ser que isso seja devido aos movimento. Pode também ser que o 113 que você calculou lá, na hora das contas, tenha erro no processo assim. Articulinar. Então, isso aqui seria a definição de limite. Olha, a coisa mais importante são as definições. Entender as definições. Quando você entende a definição, as coisas que se seguem devem ficar mais ou menos óbvias. Quando você não entende a definição, tudo é misterioso. Essa definição aqui, eu vou explicar que a primeira vez que eu fui dar aula de limite, eu estava lendo assim. Na véspera, eu descobri que eu não tinha entendido direito. Bom, temos isso aqui. Agora, vamos dizer, a nossa meta, nós temos uma meta que é a seguinte. Imagina que você tem uma sequência, vamos chamar de SN. SN, uma sequência de números reais. E existe um número N tal que, vamos supor que SN é crescente. Né? SN mais 1 é maior que SN para todo N. Pode ser maior ou igual. E existe um certo N tal que SN é menor que N para todo N. Então, ela está crescendo e não vai para o infinito. Então, eu quero provar que isso daqui existe S, tal que o limite do infinito de Sn é igual a S. Eu sei que se eu botasse aqui Q, esse teorema é falso. Eu sei produzir uma sequência de números racionais. Qualquer um de nós pode fazer isso, né? Eu quero achar a raiz de 2. Então, raiz de 2, bom, está entre 1 e 2. Então, eu começo com 1. Aí, escrevo a base 10 ou a base 2? 10. Então, eu vou testando 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Eu vejo que 1,4 dá ainda ao quadrado 1,96
E 1,5 já está 2,25. Então, 1,4. Aí eu vou testando 1,41, 1,43, se não me engano, o próximo 1,41. E assim você vai acrescentando casas decimais, para cada casa decimal você vai lá, testa, e acrescenta. Vou interagir cada vez mais caro, em números cada vez maiores. Mas você consegue produzir essa sequência. De outra maneira, eu vou começar com 1, aí vamos ver, se eu fizer 3/4, dá 9/16, aliás, 3/4, 1 é 4/4, aí eu tento 5/4, é 25/16. 6/4 é 36/16. Passou. Então, 5/4. Agora eu vou para o 5/4, são 10/8. Aí 11/8 dá 164, ainda dá. Mas 12/8 já passou. Então, 1/8. Aí eu testo com 16. Então, eu estou nas potências de 2. Também é uma maneira de fazer as contas só com números inteiros. Mas você consegue produzir uma sequência de números racionais que convertem para 2. Pelo menos uma sequência de números racionais cujas potências, cujos quadrados convergem para 2. Então, na verdade, aqui você produz uma sequência AN tal que AN ao quadrado cresce para 2. Só que o AN nos racionais não converge. Se convergisse, seria mais de 2. Então, eu não posso demonstrar esse teorema, essa garantia, a menos que eu defina o que é um número real. Então, vamos ver, chegando ao problema de entender, o que é um número real? Eu estou meio receoso. De uma maneira que todo mundo entende, mas ela é meio suja, e de uma maneira mais limpinha, mas oferece certamente. Fazer a maneira suja assim. O que é o número real? O número real é porque a gente aprendeu na escola. O número real é uma sequência. E o número real é uma sequência assim: A0, que é uma parte inteira, 4, A1, A2, A3, certo? E isso aqui significa A0 mais A1 sobre 10, mais A2 sobre 10 ao quadrado, mais A3 sobre 10. Significa uma soma infinita, que está atrelada à base 10 nesse caso. Se eu escolher outra base, eu vou ter outras sequências. E legal, o mesmo número, por exemplo, 1/3, por exemplo, assim, 1/3 na base 10 dá, eu sabia, assim, na base 10, mais 1/3 na base 3, e aí você, isso aqui, quer dizer, é 3 décimos, mais 33 centésimos, mais 333 milésimos, e esse aqui é 1/3, e acabou. Já convergiu. Então tem um problema assim, de usar definir o número real dessa maneira. Primeiro você diz, o número real é uma soma infinita. Tudo bem, mas ele tem principalmente tem uma representação que depende da base.
E no fundo você está dizendo que o número real é uma sequência crescente de multiplicacionais. Dependendo, se for negativo, você vamos pensar assim, o nosso teorema lá. Então, vamos ter que pensar que o número real é isso. Então, a nossa sequência Sn está crescendo e Sn é menor um certo limite para todo limite. Então, está aqui meu Sn. Os Sn estão aqui e tal. Aí, eu posso dizer o seguinte: tem um primeiro número natural que é maior que todos eles, porque, tá certo, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles não podem passar de todos os números naturais. Então, tem algum número natural que eles ficam abaixo dele, todos ficam abaixo de todos. Então, tem um menor natural que fica abaixo de todos. Então, digamos que seja o 5 aqui. O 5 não passa. Então, o meu limite, eu posso escrever assim. Eu posso escrever e dizer, ó, esse meu limite é 4, passa de 5. Pior que pode acontecer, o limite ser 5, aí será 4, 9, 9, 9, 9. Então, tudo bem com o 0,99999 segundo? O 0,99999 é a soma da PG, que começa com 9 décimos e tem razão 1 décimo. O limite já. Então, 4 alguma coisa. Então, aí eu pego aqui, entre o 4 e o 5, divido esse negócio em 10 pedaços e tem mais à esquerda aqui, do qual ele não passa. Então, digamos que aqui não passa desse aqui. Esse aqui é o 4,8. Então, bota 4,7. Não passa de 4,8, então todos eles são 4,7 alguma coisa. E agora eu divido isso em 10. E repare que, como eles estão crescendo, se eu pegar o 4,8 e der 0, se eu pegar o 4,7 e der 0,1 de margem de erro, tem um primeiro que está aqui e todos os seguintes que estarão aqui. Então, está dando essa margem de erro. Eu tenho certeza que a partir de um certo ponto, todos estão entre 4,7 4,7 mais 0,1. Aí eu parto de novo. Aqui 4,7, 4,8. Aí eu parto esse negócio aqui. 10. E acho aqui, eles estão por aqui. Então aqui eu tenho 4,2, 4,72. E aí eu boto 4,72 e agora o meu erro é menor que um centésimo. E assim eu vou produzir um número de uma maneira até bem explícita. Eu estou dando a representação decimal. Esse limite existe. Então, claro, o que mudaria se eu estivesse trabalhando na base lógica? Só que eu pegaria entre 4 e 5, teria dividido em 2 pedaços, cada taxa dividido em 2 pedaços. Aliás, isso aqui é a base de um método de achar
o método infalível de achar soluções de equações quaisquer. Imagina que você tem aqui uma função e ela se anula aqui. E vamos dizer que você diz, eu sei, você pode ter uma função daquelas bem fórmulas esquisitas, sem fórmula, você plota o gráfico, supõe que ela é contínua, seja lá o que for. Ou seja, eu tenho aqui um caso com A0 e um P0, que é F de A0 menor que 0, F de P0 maior que 0. Agora, eu pego esse intervalo aqui e divido em 2. É mais natural e é mais próximo de trabalhar na base 2 aqui. Eu divido em 2. Aí eu olho para esse cara. Deu positivo. Então, o A0 vai ser igual a 1 e esse cara aqui vai ser o P1. Então, aqui eu vou ter F de A1 maior que 0 e F de B1 menor que 0 e F de B1 maior que 0. Agora eu pego o ponto médio de novo. Agora vai dar para cá. Aí eu troco o A2 vai vir para cá e o B2 vai ficar multiplicado aqui. Então é um método que você vai cercando o bicho e a cada passo você está com um erro que foi dividido por 2. Porque a diferença, na verdade, foi esse bicho começa por 10. Então, se a função é razoável, você vai infalivelmente. Claro, você vai ter um erro. Então, que esses caras aqui têm uma diferença menor que 1. Então, para ter um erro da ordem de 1 sobre 2 elevado a n, você vai ter que fazer n vezes e tal. O seu algoritmo. Ele cai. Funciona. E ele demonstra, não é se a gente tivesse uma definição de função contínua, ele demonstra que se você tem uma função contínua e tem um valor negativo, um valor positivo, lá no meio tem uma raiz. Que é um dos teoremas mais importantes. Então, bom, o número real por que eu não gosto muito também de definir? Porque eu vou fazer uma revisão de coisas. Revisão, na minha definição, significa que você vai ver rapidamente alguma coisa que você nunca viu antes. O importante é fazer a revisão é isso. Mas a gente conhece números naturais. Os naturais a gente conhece. 0, 1, 2, 3, 4. Aí, os inteiros. O que são os inteiros? Um inteiro, eu posso dizer que é o seguinte, é um produto cartesiano no sinal, né? Você escolhe o sinal, e aí você bota um par. Então o elemento Z vai ser uma coisa assim, mais 2 ou menos 36. Certo? Definição simples. Então é mais complicado, vou deixar para funcionar. Porque na verdade, você poderia dizer, inteiro é uma diferença de 2 naturais. E aí você tem vários infinitos pares de naturais. Naturais. Agora, os racionais, aí um racional é uma fração, né? Uma fração, isso aqui. Só que tem infinitas frações. Então, em vez de a gente chamar, a gente começar assim, a gente diz, vou pensar assim, o PQ, para mim, é o que eu penso como um número, uma fração.
uma fração. Vamos dizer assim, P pertenças naturais, tirando zero, não, vamos acertar os inteiros, e Q pertenças naturais menos o zero. Então eu tenho zero no denominador e tenho um sinal já excluído aqui. Isso é o P sobre Q, mas eu escrevo assim. E aí, o problema é que às vezes eu tenho P, Q, e eu tenho M, N, e eles são a mesma coisa. Então agora, aqui sem ninguém ver, eu escrevo P sobre Q igual a M sobre N. Aí o que isso significa? Se eu multiplicar por Q e por N, eu tenho Pn igual a Nq. Então, eu digo, olha, esses dois casos aqui são equivalentes, sem somente C, Pn igual a Nq. Pago isso aqui, eu já fiz isso, olha. Eu gosto de essa história. Há muitos anos, Racionais Pessoais, eu fui assistir umas aulas lá na UFMG, de professor lá. E ele estava ensinando esse negócio. E ele fez exatamente isso aqui. Ele não falava que era seguiu em frente, começou a definir. Essa ele falou, vocês perguntarão como é que sabe fazer isso? É a experiência do professor. Então, mas você para, é isso. Então isso define uma relação de equivalência. Vocês viram a relação de equivalência? Relação de equivalência, então a gente vai dizer o seguinte, esse cara é a classe de equivalência. Então esse cara daqui, vou usar essa notação simples. Isso aqui é a classe de equivalência do par PQ. E aí, agora você pode dizer, vamos dizer, você pode dizer que 2/3 é igual a 4/6, você está dizendo que a classe de equivalência do 2/3 é. E aí você define as operações, toda vez que é chave, você tem que definir as operações com as classes de equivalência, pegando representantes, fazendo vamos dizer, dá um certo trabalho, mas é tudo óbvio. Você sabe o que tem que fazer. Então aqui já é uma coisa mais trabalhosa, né? Então aqui Q é igual ao Z vezes Z asterisco, cortado por essa relação de equivalência, conjunto das classes de equivalência, com, é claro, aqui não são só os naturais. Os naturais, não precisa pegar os naturais, axioma de equivalência, porque você define as operações, adição, multiplicação. Aí, com as operações seguintes naturais, você define também as operações aqui. Aí, aqui, você define as operações. E aqui, em Q já tem as 4 operações. Em Q tem a seguinte propriedade, mas na verdade a gente pode dizer que Q tem uma operação de adição, uma operação de multiplicação e tem uma ordem. Uma ordem, vamos dizer assim, tem um conjunto dos positivos. Então aqui é o conjunto dos racionais, aqui é a operação de adição, aqui é a operação de multiplicação, aqui é o conjunto dos positivos que define a ordem. Em vez de dizer, tem uma ordem, eu sei que quando é que M é maior que N, eu sei quando é que o cara é positivo. E N é maior que N, se N menos N é positivo. Aí tem as propriedades. Propriedade 1, quer dizer, então propriedade, você tem 1, aí você tem 1.1 é a associatividade que vale para todos A, B e C.
Embora a comutatividade seja mais natural, assim, do que vira propriedade, depois você ganha essa experiência, você sabe que tem operações super legais que são associativas, mas não são comutativas, produtos de matrizes. É uma operação assim. E aí você diz, não, então o importante de uma operação é ser associativa. Porque quando ela é associativa, dá para, por exemplo, eu posso definir 2 vezes 3 vezes 5, 5, porque tem associatividade. Não é toda comutativa. Então, a associatividade é mais primitiva. Então, tem isso aqui, 1.2 existe 0, tal que A mais 0 igual a 0 mais A, igual a para tudo. Existência do elemento meu. Vocês viram isso? Aí tem um momento super emocionante que você coloca que o 0 é 1. 0 quadrado, você faz 0 mais. Imagina isso, também tem A mais um 0 quadrado, igual ao quadrado, 0 quadrado mais A, igual a para tudo. Então isso aqui, aliás, bastava um só direito. Bom, isso aqui, por um lado, isso aqui, aquela parte de cima, isso aqui, é esse aqui, aquela parte de baixo, isso aqui, é esse aqui, é esse igual. Então, na verdade, o fato de você ter 0, diz que é 1. 0 à direita e esquerda. Bom, aí terceira, para todo A, existe menos A, tal que A mais menos A igual a menos A mais A igual a 0. E aí menos A também é único. Né? Se você tiver um atil, mais A igual a 0, então você pode fazer atil mais A mais menos A igual a 0 mais menos A igual a menos A. E ao mesmo tempo, isso aqui, pela associatividade, agora eu uso a associatividade. É isso aqui. E esse cara aqui é 0. Então, isso aqui é igual a atil menos A. Então, esse cara aí é único. Preciso. E quarta propriedade é A mais B igual a B mais A. Vamos permitir trocar. Depois você tem as propriedades da multiplicação, que são as mesmas, né? 2, 1, A, B, C, eu vou botar o ponto, vou botar assim. 2, 3, 1, 3, 2, existe 1, tal que A1 igual a 1A igual a 1. 3, 3, aquele detalhezinho, para todo A diferente do 0, existe A menos 1, tal que A menos 1A igual a menos 1 igual a 1. Você trocando o símbolo de multiplicar pelo símbolo de somar, é a mesma coisa. Então, as demonstrações aqui vale aqui. Tem uma famosa bijeção entre os reais positivos que transformam sobre a multiplicação, que é exponencial. Bom, aí 3, 4, AB igual a BA. Então essas são as propriedades
separadas. Agora você tem que ter alguma coisa que junta as duas, que é a distributividade. Então aqui você tem três, a distributividade, né? A vezes B mais C igual a B mais AC. E 4. 4 são os positivos. 4, 1 deve ser que se A e B pertence a B, então A mais B pertence a B. 4, 2 deve ser que A e B pertence a B, e que AB pertence a B. E 4.3 é que um número ou é positivo, ou menos ele é positivo, ou ele é nulo. Então, uma só vale. A pertence a B, menos A pertence a B, ou A igual a zero. E na minha cabeça são 12. Sim, são 12, significa o quê? Todas as coisas de faixas racionais e tal, a gente usa isso aqui. É claro que a gente sempre fala em 4 operações, as 4 operações estão incluídas aqui, né? Subtração aqui, e a divisão está aqui. E agora, os reais são produtos que têm essas mesmas propriedades, mas tem que ter mais alguma, porque senão. Então, se eu quiser construir os reais, eu tenho que pensar a partir dos racionais. Então, como a partir dos racionais eu construo os reais? Repara que essa construção natural diz que um real é o limite de uma sequência de naturais. Está dizendo isso. Embora isso, de qualquer maneira, é uma representação que exige uma sequência infinita. Eu vou sugerir uma outra ideia. Assim, você pode pensar os reais como ponto de uma reta. Então você tem aqui o zero, tem o 1 e tem os racionais todos. Por exemplo, você sabe, não sei se vocês. Se você tem aqui o zero, aqui P, ou um número 4 qualquer, e você pode dividir ele em quantas partes você quiser. Você pega uma reta aqui, pega um compasso, aí marca o mesmo valor aqui tantas vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E aí usa lá tira uma reta aqui, tira uma paralela aqui, outra paralela aqui, outra paralela aqui, outra paralela aqui. Esse desenho que você fez é o teorema de Tales. Basicamente, está dizendo que, porque olha só, quando você tem duas paralelas e duas paralelas, assim, esse tamanho é igual a esse. Então, é o seguinte, se você tirar uma paralela aqui assim, mais paralela mais aqui, esse tamanho é igual a esse. E esse triângulo é semelhante a esse. Como esse lado aqui é 1/7 desse, esse é 1/7. Enfim, aqui é só uma ilustração para dizer que a gente pode construir qualquer fração aqui, com regra e compasso. Você pega aqui um número P, divide por Q e você marca aqui o preço de Q. Então, todos os racionais aparecem aqui
na reta. Só que tem outros pontos na reta, por exemplo, raiz de 2, que não são racionais. Então, na reta não são racionais. Eu quero representar esses pontos. Então, tem um artifício que, na verdade, foi os gregos, ortodoxos, mas eu não tenho esse artifício, depois ele foi um alemão chamado dele. Mas eu vou pensar a seguinte coisa: está aqui a reta real, a reta, eu vou supor que tem a reta, eu vou pensar essa reta, ela está dada pelos racionais que estão nela. E aí eu vou dar aqui um número A. E eu vou caracterizar o número A, eu preciso caracterizar esse número A, que talvez seja irracional, só por racionais. Então eu vou dizer assim, o A é essa sequência. Eu vou pensar assim, o A vai ser igual a semirreta A infinito. Parece que... Mas, na verdade, eu só tenho que pensar aqui são os racionais. Então, o A, na verdade, para mim, é o conjunto dos racionais maiores do que A. É claro que eu não posso definir assim, eu posso dizer o seguinte, não, eu vou definir o que é uma semirreta. Então, para mim, uma semirreta vai ser na hora dos racionais que estão na semirreta. Vou pensar a semirreta direita. Tem uma outra razão também para eu pensando nessa sequência, que é o seguinte: quando você opera os números dados na base média, na base do universo, se ele é uma sequência infinita, quando você multiplica, você não sabe. E pensa só, imagina que o número é grande. 1 milhão, um monte de coisa. Daí ele multiplica por alguma outra coisa. Se você truncar, acontece que coisas que estavam lá, depois de você truncou, multiplicou por 1 milhão, elas vão vir. Ou, coisa mais simples, você tem lá, você truncou. Aí vai que o primeiro cara que você deixou de fora aqui é um 5, o primeiro cara que você deixou de fora aqui é um 4, e depois aqui é 7, 2, 1, 8, 6, 3, não sei o quê, e de repente tem aqui um 5, 7. Aí esse cara joga e mexe no seu organismo químico. Então, não é tão simples você definir as operações com a sequência. Também é uma razão que eu vou fazer aqui. Mas isso aqui, vamos dizer, pense isso como uma coisa poética, você, daqui a vocês fizerem a reunião do grupo de ex-alunos, são acho que a primeira turma de computação. Vou nem dizer quantos anos atrás. E eles se reúnem de vez em quando, de 20 anos lá. Então, vocês fizeram 30, 50 anos, posso, no reais, receber retos. Mas não é complicado. Pensa assim, eu vou definir a semirreta. O que é uma semirreta direita? É um conjunto. Então, vamos chamar assim de A, é uma semirreta direita. Então, quais são as propriedades que tem que ter? Primeiro, A é um subconjunto dos racionais. Então, eu só estou pensando nos racionais. Segunda coisa, bom, para cá é infinito. Então, se x pertence a A,
então, y é maior que x, então, y tem A. Portanto, x, se eu pegar o mínimo, tem A. Terceira é que o A não é infinito para cá, mas para cá. Não. E eu vou botar uma propriedade que é sutil, que é o seguinte: eu não quero medir o primeiro elemento. Por que eu não quero? Porque, é claro, quando eu defino raiz de 2, quando eu essa história aqui, o que eu vou pensar? O raiz de 2, como semi-reto, ele é igual ao conjunto do x pertencido a Q, tais que x maior que 0 e x2 maior que 2. Certo? Se eu pegar aqui, ó, 0, raiz de 2. Então, os caras que estão aqui, tem aqui o menos raiz de 2, esse daqui para jogar fora, os quadrados dele também são maiores de 2. Então, ele é definido assim. Repare, eu defino isso aqui vai se enquadrar nessa definição. E eu não estou fazendo menção ao raiz de 2. Não tem nenhum número racional. Por isso aqui vai ser uma definição de raiz de 2. Então, tem que ter isso aqui. Então, e quarto, então, não existe x em A tal que x menor ou igual a y está todo isso em A. Não tem o primeiro exemplo. Então, vamos ver, a semi-reta dada pelo 1, esses são os caras maiores do que 1. Então, eu entendo isso. Ó, isso aqui é uma semi-reta direita e o número que ela representa é a extremidade. Claro que eu podia ter trabalhado com semi-reta à esquerda também. Tem uma razão simples para eu ter feito isso aqui. É que, primeiro, eu posso definir A mais B, e se A é uma semi-reta e B é uma semi-reta, está claro que o A é uma coisa assim, o meu B é alguma coisa assim. O A mais B, na hora que eu somar com todos os elementos da elementos de B, menorzinho, aqui está pertinho de A, menorzinho está pertinho de B, a soma dele vai estar pertinho do A mais B dele. Certo? Eu somo os elementos maiores que A. Os elementos maiores que B, eu tenho 10 maiores que A mais B. E quando eu tiver um maior que A, bem pertinho de A, um maior que B, bem pertinho de B, eu vou estar bem pertinho de A mais B. Então, na verdade, eu vou ter todos os caras acima de A mais B. Então, eu defini isso. Isso aqui é igual ao conjunto x mais y, tais que x pertence a A e y pertence a B. Pronto, está definido. E, usando as propriedades da soma de números racionais, você pode facilmente provar que essa soma é associativa, é permutativa, tem elemento neutro, você pega o zero. O simétrico é um pouco mais chato, você pegar o A de lá no negativo. Aqui é só para dar uma ideia de como você pode fazer uma construção de racional, de abstrato, que não depende de base, de nada. Agora, a multiplicação tem um problema. Eu gostaria de escrever A vezes B é igual ao conjunto x, y, para x pertence a A, y pertence a B. Só que, se um deles for negativo, imagina que o A está aqui, o B está aqui, o 0 está aqui. Aí esses caras negativos aqui, quando eles multiplicarem, então os caras já lá do infinito, eu estava lá no menos infinito. Então eu só consigo isso aqui se A maior que 0 e B maior que 0. Maior ou igual a 0. Eu não defini ainda maior, mas
Claro, eu vou dizer que A é maior ou igual a B se A está contido em B. O meio esquisito, mas é isso. Então eu tenho aqui. Porque eu posso essa definição do som é tranquila, essa definição de multiplicação de positivos é tranquila, essa definição de ordem é tranquila. E quando eu quiser multiplicar um cara por negativo, é só multiplicar pelo positivo e proporcional. Então, bem claro. E meio que desse dado eu gostaria que você entendesse isso. Prazer pessoal. Não, estou perguntando se está tudo bem. Então, eu estou dando uma definição que é sofisticada em termos de conjunto, mas nada mais é de uma maneira, vamos dizer, metida, de uma maneira assim, torta de dizer isso. Tá? Eu pego um ponto da reta, eu pego todos que estão à direita dele. Mas eu tive que fazer isso só pensando no racionais. E aí todas essas propriedades vão sair. Agora o interessante é que não tem, acho que nada aqui que seja misterioso. Mas essa como não existe um cálculo é igual a nada. é só você pegar a semelhança da acho que errado. Não, obrigado que o cara vai assistir essa aula um dia, vai olhar é errado, você vai corrigir essa vai corrigir na hora de pagar. Eu já vi uma vez uma aula do colega que ele pegou um negócio, que era aqueles erros que não foi no mérito, não era evidente. E o erro ficou, ninguém reclamou. Eu tenho um vídeo também que o erro lá está lá antes. E um dia uma colega da química falou: bom, vamos provar como é que a gente prova. Vocês sabem, mas se não souberem, eu estou dizendo que eu supondo que vocês sabem certas coisas, mas vocês não souberem. No ano passado, quando eu calculei lá na matemática aplicada em geral, na hora que eu ensinei uma coisa super sofisticada, eu não estou parado de ensinar sobre a relação. Acho que tem que dizer que você excluiu o primeiro elemento. Eu estou excluindo porque eu posso ter a semi-reta com a extremidade ou sem a extremidade. E as duas teriam que representar o mesmo número. Certo? Eu poderia pegar a semi-reta que começa no lado com o A ou sem o A. Só que, então já seria assim. Já seria fechado. E além disso, quando o A é racional, eu posso ter a semelhança expressão com o A. Mas quando ele é irracional, não posso, porque não existe, ele vai ser infinito, vai ser reto. Então eu escolhi ser sempre sem o cara, e se for racional. Então, claro, tem as semi-retas definidas pelo racional. Então, vamos dizer, se alfa isso aqui, então eu defino a semi-reta a alfa igual ao conjunto de Q, tá? E Q maior que alfa. Mas, por exemplo,
Tá certo? Essa é a semi-realidade definitiva. Depois, assim como eu vou chamar 3 sobre 3 de 1, eu vou chamar esse bicho oficial. Na verdade, depois eu vou esquecer isso aqui. Vou dizer, já sei, dá para fazer, entendi, beleza, manda para o arquivo morto, pronto. Agora imagina o seguinte, que eu tenho uma sequência SN, então para mim o número real é uma coisa assim. Então SN, então R é igual ao conjunto das semi-retas SN é uma sequência em N. E eu sei que Sn mais 1 maior ou igual que Sn todo N, e sei que existe N tal que Sn menor que N, setor N. E eu quero mostrar que existe um limite. A definição de limite aqui é a mesma. Para não ter que trabalhar com a soma, de uma maneira mais simples, é interessante que eu posso demonstrar o que eu vou demonstrar sem fazer menção à soma de multiplicações. Basta que eu use a seguinte definição. O limite, quando ele tende a infinito, S dele é igual a S se para todos A e B, com A menor que S menor que B, existe N0, tal que N maior que N0, implica A menor que SN menor que B. Em vez de botar mais extra menos extra, eu simplesmente pego aqui o meu S, pego um A aqui, um B aqui, não precisa, esse tamanho não precisa ser igual a esse. Mas aí eu não faço menção a operações, eu só uso a ordem na definição de limite. Em vez de eu botar aqui S menos epsilon e S mais epsilon, um A menor que S. Então eu quero provar que existe o limite de Sn. Vamos olhar o limite do Sn aqui. Está aqui a nossa reta. Está aqui o S1, o S2 está mais para cá, o S3 está mais para cá, o N está aqui. E eles estão aqui assim. Quem é o meu S? O S tem que estar acima, tem que estar contido em todos eles. E tem que ser o menor que esteja contido em todos eles. Vocês sabem que é a exceção? Dois conjuntos, infinitos conjuntos. Então, eu digo S é igual a interseção do Sn. Quer dizer, é igual ao conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q pertence a Sn para todo ele. Repara, o que é o M? O M está acima desses caras, e todo elemento de M está acima, pertence a cada um dos SN. O M está contido nisso aqui. Então, na verdade, só que esse M não é o meu limite, porque esse cara está no parâmetro, então eu só tenho que procurar um cara que é o melhor se ele dessa exceção. E é óbvio que esse é o cara. Então, na verdade, eu estou demonstrando, quer dizer, eu estou fazendo uma construção dos números reais em que a primeira propriedade
Depois eu vou fazer explica, soma, multiplicação, exaustiva, isso não determinar. Na verdade, aqui, ó, esse vai um pouco mais forte. Qualquer conjunto de números reais, que seja não vazio, esteja limitado, a gente tem um cara aqui que é na verdade, isso aqui, ó, isso aqui define o conjunto de que ele representa aqui. Está escrito que o que ele diz assim, ele define uma sequência. Isso é assim. Tem só um probleminha. Esse cara aqui poderia ter o primeiro elemento. Então, vamos dizer assim, seria quase isso aqui. Mas eu tenho que dizer menos, eventualmente, digamos que eu venho com a SN assim, menos 1, menos meio, menos 1 terço, menos 1 quarto. Então o limite é 0. Só que 0 não é a série reta que inclui o 0. Se eu pegar a interseção, se eu pegar o intervalo aqui é o 0. Menos meio, infinito. Menos 1 terço, infinito. Todos eles contêm o 0. No fim vai ficar a série reta fechada. Então eu tenho que tirar o primeiro elemento se ele existir. Fora isso. Então, vamos dizer assim, posso dizer, ó, então, tem um conjunto de números reais, pode ser definido assim. Se você preferir, explorar com o da professora, ela basileia, se você quiser. O fato é que esse conjunto, ele tem todas as propriedades, eu posso somar, só que no banco de números da professora eu não defini como é que soma, como é que multiplica. Mas tudo bem. Tem lá soma, multiplicação, inverso, ordem, tudo, e vale esse fato. Você tem uma sequência crescente, limitada superiormente, então ela tem um limite. Um bom exercício para mostrar então que existe raiz de 2. Uma maneira é pegar essa definição que a gente quer, pega aquele que eu escrevi e mostra que ele está de qualquer maneira, ele provavelmente mas a partir daí a gente diz, não, agora temos nos reais, vamos fazer coisas usando sequências e saberemos dizer quando